Hoje nós vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos, né, através dos comentários do Espírito Miramês, da coleção Filosofia Espírita. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho antes de começar o que eu fiz com os meus livros. De tanto estudar, de tanto abrir, né, de tanto sublinhar, dobrar o livro foi realmente cedendo, foi abrindo. O que eu fiz, pessoal, para a gente não perder, né? Eu resolvi encadernar o livro. Eu encadernei as duas edições, olha só, a primeira, um volume 1 e 2, e aí junto com ela eu encadernei o volume 2 e 3, que é esse aqui, que está junto, no mesmo livro, na mesma encadernação. E aí agora a gente pode abrir, pode manipular o livro aqui sem nenhum problema e não vai ceder, né? Nós já estamos quase acabando já o volume 4 e já está em mãos aqui, para quem não viu ainda, o volume 5 e 6 para a gente dar continuidade aí aos estudos, tá bom? Então o volume 5 e 6 já está aqui em mãos. Assim que a gente acabar o volume 4, que está aqui, a gente já dá início então ao volume 5. Que, se eu não me engano, começa a partir da questão 204 do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na 185, né? Vamos chegar a 188 hoje. Então, tá perto aí. Não tá muito longe, não, da gente finalizar o volume 4 aqui para entrar no volume 5. Então, fica a ideia aí para vocês. Se vocês têm algum livro espírita, às vezes o livro tá velhinho, né? Às vezes o livro tá manchado por causa, né? O papel estraga, às vezes fica mais... Reforma o livro, encaderna ele e doa para alguém, né? Acho que jogar fora é uma coisa que dói tanto na gente, né? São livros, são palavras aí tão importantes. Às vezes, se a gente quiser um livro novo, a gente reforma o velhinho, doa e depois compra um novo, se for o caso, né? Mas vamos cuidar aí dos nossos livros espíritas, porque são mananciais de luz aí para todos nós, não só para nós, né? Mas para todo mundo, onde quer que ele esteja, né? Então fica aí a ideia, a dica para vocês, quem quiser fazer a mesma coisa, porque é um livro que a gente vai sempre consultar, que a gente vai sempre retomar, né? Então fica aí a dica, tá bom? Pessoal, então vamos lá então, dar sequência ao nosso estudo. Questão 185. Lembrando vocês, nós estamos lá no capítulo 4 do livro 2, Pluralidade de Existências. Hoje nós vamos finalizar o subitem Encarnação nos Diferentes Mundos, que começou lá na questão 172 e a gente vem estudando aí nas últimas lives, e hoje nós vamos finalizar esse subitem. E na primeira live do mês de agosto nós vamos entrar no subitem Transmigração Progressiva, que é a partir da questão 189. Então quem quiser ler antes, né, quem quiser se preparar antes, fique à vontade aí, porque a gente sempre aprende, né, lendo antes, refletindo um pouquinho antes, e na hora da live a gente consegue pontuar aí mais aprendizados, né? Então vamos lá, a partir da questão 185, vamos pegar o livro dos Espíritos aí. Quem não tiver a coleção Filosofia Espírita pode acessar o site, o livro dos Espíritos comentado.com. Eu sei de pessoas que assistem a live pelo celular e tá acessando o site pelo computador, lendo junto aí, acompanhando junto o estudo. Então facilita bastante, né, a gente acompanhar o texto junto, ajuda a gente a assimilar melhor e a refletir melhor o que a gente está estudando, tá bom? Então vamos lá. Questão 185. Kardec pergunta aos espíritos: o estado físico e moral dos seres vivos em cada globo é perpetuamente o mesmo? Então, olha só, Kardec questiona o estado físico, nosso corpo físico, e também moral dos seres vivos em cada globo, em cada planeta, em cada mundo, é eternamente o mesmo? E aí a resposta é pontual: não. Os mundos também estão sujeitos às leis do progresso. O que é as leis do progresso, pessoal? Sujeitos à evolução também, né? Todos começaram como o vosso mundo, num estado inferior,
e a própria Terra sofrerá uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então vamos voltar aqui porque essa resposta ela é muito interessante. Primeiro, né, o que a gente constata aqui que o estado físico e moral não é o mesmo eternamente, né? Quer dizer, os mundos também estão sujeitos às leis de progresso e à evolução. Nós estamos sujeitos à evolução, nossos corpos físicos, nossos espíritos, os mundos também. Tudo está sujeito a esse progresso, a essa evolução. E aí, com relação aos mundos em específico, né, a resposta também é pontual. Todos os mundos começaram como o vosso mundo. Então a gente imagina o planeta Terra, né? Imagina o nosso planeta, com toda a história que a gente já sabe de formação, né? Não só material, a gente vai entendendo aqui também essa parte também de evolução, de progresso, né? De começar lá no estágio inferior, no mundo inferior, e sofrendo transformações constantemente, o que vai levar a Terra, então, a se tornar um paraíso terrestre, como os espíritos colocam aqui. E isso vai acontecer quando, pessoal? Quando que vai acontecer, né? Quando os homens se tornarem bons. Então depende da gente também. Nós podemos trabalhar, podemos e devemos, né? Trabalhar para que, não só pelo nosso progresso, pela nossa evolução, mas também pela evolução do planeta. Então, quando nós nos melhorarmos, nós também estamos contribuindo para a melhoria, a evolução e o progresso do planeta onde a gente está habitando no momento. E aí Kardec faz uma pequena observação, uma pequena nota embaixo, né? Ele coloca o seguinte: é assim que as raças que hoje povoam a Terra um dia desaparecerão e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras ainda mais grosseiras. A ciência explica um pouco disso pra gente, né, pessoal? Quando a gente está estudando lá a evolução do homem, né, as espécies, o próprio homem, né, recentemente não, corriqueiramente a gente vê aí algumas informações, algumas descobertas com relação a esqueletos muito antigos, de como era, né, o nosso cérebro, a nossa cabeça, como isso foi modificando ao longo da evolução aí. Então isso é um exemplo. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu outras mais grosseiras. Então nós estamos aí perpetuamente nessa evolução, nós não estamos estagnados, né, parados. Nosso corpo físico vai ser sempre o mesmo, sempre esse aqui que a gente conhece? Ou já está acontecendo transformações? Então a gente sabe que a ciência está aí, a medicina está estudando, tentando acompanhar todas essas transformações aí. E a evolução ela não para, né? ela não fica estagnada, está acontecendo em nós, nossos espíritos, no planeta. Então essa questão 185 vai ajudar a gente a olhar um pouco isso, né? Vai olhar essa questão da marcha da evolução, as leis do progresso. Não só o planeta, mas nós também estamos aí submetidos a essa lei e vamos avançando conforme é possível, conforme realmente nós tenhamos condições para isso. Nós vamos, ao longo da nossa caminhada, a gente vai conseguindo, então, ponto a ponto, modificando sempre para o melhor. Se a gente pensar, né, na vida do ser humano, do homem, há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, como que era, né? Como que era até o corpo físico, né? Que tantos e tantos aí cientistas, a ciência está estudando, está pesquisando. E se a gente comparar com o estado de hoje? Quantas mudanças aconteceram? E quantas mudanças ainda estão por vir, né? Então é um ponto aí para a gente pensar. Lá na coleção Filosofia Espírita, no capítulo 32, página 181, Miramês então vai intitular o comentário dele sobre essa questão de evolução moral e física. Vamos ver o que ele vai dizer para nós aqui para ajudar a gente a refletir sobre essa questão 185. Olha só.
ele já começa falando sobre o progresso. Olha só o que ele vai dizer para nós. O progresso é força de Deus que abrange toda a criação. O homem cresce porque desperta seus valores, depositados por Deus em seu coração. A matéria, sendo criação de Deus, igualmente tem direito no carro do progresso. Então nós falamos muito em evolução espiritual, né? O nosso espírito está aqui passando por uma experiência terrena, porque nós ainda precisamos, né, quitar nossos débitos, nós precisamos passar pela matéria. A gente fala muito isso, a gente entende isso, né? Mas a gente se esquece também que a matéria está inserida nesse processo de evolução, né? A matéria também se transforma, a matéria também vai se aperfeiçoando. Então é isso que ele está dizendo aqui. A matéria, sendo criação de Deus, igualmente tem direito no carro do progresso. Então, o progresso, a evolução, não é naquilo que a gente não vê, né? Somente no mundo espiritual, na parte espiritual. Mas também na matéria aqui que a gente está vendo, a matéria palpável, né? Tudo isso vai contribuindo para a gente entender que a evolução abarca tudo, o progresso, né? A lei de Deus, a lei de progresso, ela abarca todos esses lados, né? Não só o espiritual, mas também o material. Às vezes a gente se esquece disso, né? E aí, seguindo aqui. O corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir. Porque se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Então, olha o que ele está dizendo aqui também, importante para a gente refletir, né? Então, acontece a evolução do espírito e a matéria também vai acompanhando essa evolução. Ela vai também se transformando, ela vai também ganhando outras formas para que esses espíritos mais evoluídos, com maior progresso, possa, claro, viver as suas experiências na matéria. Olha que interessante também a gente pensar nesse contraponto. Lembrando que a matéria também participa desse processo de progresso, de evolução, né? Então, voltando um pouquinho aqui, o corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir, porque se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Todos os reinos da natureza têm sua marcha de ascensão. Essa é, pois, uma lei. Pode-se dizer que é um determinismo da divindade. Então, marcha de ascensão. Então, olha que importante também a gente lembrar, né? A gente refletir sobre isso. Marcha de ascensão. Ele chama de determinismo da divindade. Então, todos nós estamos submetidos a esse determinismo de ascensão, de ascender, de progredir, de evoluir. Voltando, né? Uns mais lentos, outros mais rápidos, uns planetas mais rápidos, outros mais lentos, mas todos nós vamos nessa marcha de ascensão, porque é uma das leis divinas, né? E aí, dando sequência aí, um pouquinho mais abaixo, no quarto parágrafo, olha só o que ele vai dizer aqui para nós. O espírito tem o direito ou a obrigação de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando seu despertamento, no que tange aos dons que possui. Essa é sua parte, que ele deve e pode fazer. Todos os mundos estão sujeitos ao progresso, na pauta da vida, onde gira e espera suas transformações. Então, olha só, o espírito tem direito de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento, no que tange aos dons que possui. Esses dons, pessoal, né? Deus nos dá esses dons. Quais são esses dons? Amor, caridade, o que mais? Quais são esses dons que nós possuímos em nós e nós precisamos despertar? Ele fala que o espírito tem o direito ou a obrigação de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento. Então, se a gente vai despertar, é algo que já está dentro da gente, né? Que já está com a gente. Porque Deus nos criou, Deus nos fez, Deus
nos fez, nos criou, e nós temos essa responsabilidade, né? Esse direito de trabalhar pelo nosso próprio despertamento. A gente fala tanto disso, né? Despertar, nós precisamos despertar, nós precisamos aprender, nós precisamos viver a reforma íntima, a renovação moral. A gente fala tanto disso, né? Mas quando a gente se lembra desse despertamento, é realmente nesse ponto que ele está dizendo aqui, no que tange aos dons que possui, que Deus nos dotou desses dons, né? E aí nós vamos progressivamente aí, ao longo das encarnações, das experiências, a gente vai então tentando nos esforçar pelo menos para despertar isso e fazer com que esses dons, né, que nós já temos latente em nós não sabemos, mas nós temos, que a gente possa vivê-los na plenitude. E aí nós vamos um dia vivê-los nessa plenitude. Quando a gente aí avançar, quando a gente evoluir, a ponto de isso não ser mais um esforço, mas ser algo natural, ser algo que a gente já viva e haja com naturalidade. A nossa amiga Sônia colocou aqui compaixão, né, como um desses dons que nós possuímos, nós precisamos despertar. A Tânia colocou a empatia. A Maria Cristina colocou para nós aqui caridade, solidariedade, compaixão, benevolência, humildade, autoconhecimento, banir o egoísmo e o orgulho também, né? Então, nós temos esse direito de trabalhar. E como é bom, né, pessoal, a gente minimamente, pelo menos, conseguir trabalhar conscientemente. A doutrina espírita nos ajuda nisso. E a gente ter consciência, raciocínio, refletir, estudar, aprender, aplicar, viver na nossa prática, que é algo que às vezes é muito mais difícil do que a gente possa supor, mas nós não podemos abrir mão desse intuito, dessa vontade, desse interesse, né, de avançar, de crescer, de aprender. Então, quando ele fala que o espírito tem o direito de trabalhar conscientemente para o seu progresso, como que nós vamos trabalhar conscientemente para o progresso? Adiantando, então, esse despertamento dos dons que nós já possuímos. Essa é sua parte que ele deve e pode fazer. Então, nós devemos fazer, nós estamos aqui para isso, e nós podemos fazer, porque às vezes a gente escuta, mas eu não posso, eu não consigo, né? Amar o próximo tá tão difícil, né? A gente escuta muito isso. Às vezes a gente até brinca, né? Com isso, amar o próximo, né? Tá um pouco difícil. Tá um pouco difícil, pessoal, mas nós estamos aqui para isso. E aí, nós vamos desperdiçar essa chance? Nós vamos deixar para a próxima? Nós vamos recusar? E aí? Essa é sua parte, que deve e pode fazer. Então nós devemos e nós podemos fazer. Jesus é o maior exemplo para nós disso. Jesus viveu uma encarnação para nos mostrar essa possibilidade de despertar os dons que Deus nos deu, nos criou. E aí ele finaliza aqui o parágrafo, né? Todos os mundos estão sujeitos ao progresso, na pauta da vida onde gira e espera suas transformações. Então, pessoal, essas transformações, esses processos aí de transição, de amadurecimento, de avanço, de ascensão, está acontecendo em todos os cantos, né? Em todos os mundos, não só aqui com a gente. Vamos dar sequência aqui então. Quem perspassar ligeiramente algumas páginas que escrevemos sobre o assunto, pode pensar que estamos afirmando que Deus criou as coisas e os homens imperfeitos. Essa não é a ideia nossa, nem queremos que se acredite assim. Deus, sendo perfeito, como já dissemos muitas vezes, não iria criar nada fora desta linha de perfeição. Tudo que Ele, o soberano Senhor, fez tem o traço da perfeição espiritual, mas os valores de tudo se encontram em estado latente. O despertamento vem com o tempo, por processos capazes de despertá-los para a vida.
Então, olha que interessante quando ele fala aqui, né? Os valores de tudo se encontram em estado latente. O que quer dizer isso, né? Estado latente. Quer dizer algo que está ali adormecido, que está ali pronto, que está ali esperando uma chance, uma oportunidade de florescer, de aparecer, né? Toda essa perfeição de Deus, essas virtudes, esses valores, esses ensinamentos que o próprio Cristo nos deixou, eles estão em nós em estado latente, porque nós somos filhos de Deus. E aí então cabe a nós esse esforço, essa prática, esse contínuo esforço de despertar, né? De tirar isso desse estado desse estado latente e trazer isso para a nossa vida, trazer isso para a nossa vivência de verdade. Os espíritos que estão lá nos mundos felizes passaram por todo esse processo e ainda continuam aprendendo, ainda continuam desenvolvendo. Então olha só a marcha que nós ainda temos que percorrer, né? A caminhada que nós ainda vamos vivenciar enquanto espíritos em busca dessa evolução, desse crescimento. Quando ele fala que o despertamento vem com o tempo, né, pessoal, é uma palavra tão pequena, mas tão significativa, né? Quando a gente fala do tempo, a gente lembra que nós já tivemos tantas e outras vidas, tantas e outras existências, teremos outras pela frente, estamos vivendo uma agora neste momento. E o tempo, né? O que é o tempo? A gente pensa assim, o que é o tempo de uma encarnação? É muito tempo, 90 anos, 100 anos? É muito tempo, 20 anos, 30 anos? O que é o tempo? O tempo, ele diz aqui, o despertamento vem com o tempo por processos capazes de despertá-los para a vida. Então o tempo realmente tem um papel fundamental nesse processo de despertamento. Nós vamos conseguir despertar tudo que nós precisamos nessa encarnação? Nós vamos em, sei lá, vamos supor 80 anos, 90 anos, que seja, nós vamos conseguir despertar tudo? Resolver tudo em uma única? Então o tempo vem como esse agente que vai ali, pouco a pouco, nos dando condições de avançar, né? Vamos usar a imagem aqui dos degraus de uma escada mesmo, né? A gente vem para essa encarnação, às vezes a gente consegue subir um degrau só e já não é alguma coisa, já não é um avanço? E se numa próxima a gente conseguir subir 2? Nós já vamos estar diferente de 2 vidas para trás. Vocês entendem esse raciocínio entre tempo e progresso, entre evolução, entre marcha, né? Essa marcha que nós estamos todos caminhando aí rumo à evolução, rumo ao progresso. Então, o despertamento vem com o tempo. A gente precisa também ter procurar entender, né? Esse ponto, a gente não achar que a gente pode conseguir resolver tudo agora e a gente vai se frustrar com isso, porque nós não estamos ainda nesse estágio de viver todas as virtudes ao mesmo tempo. A gente está ali trabalhando pouco a pouco, dia a dia, né? Através das experiências, através dos resgates que nós passamos, as provas, elas sim vão potencializando esse despertar. Quantas e quantas pessoas nunca ouviram falar sobre ou até não gostam de falar sobre religião, sobre Jesus, sobre vários assuntos aí que nós estudamos sempre, mas que a partir de uma prova, de um resgate aí que passou por uma experiência que passou na vida, a pessoa começa a pensar, começa a analisar, começa a refletir, não, mas espera aí, né? Deve ter alguma coisa, o que é essa coisa? Né? Pessoas de outras religiões até, que quando começam a ler os livros espíritas, começam a estudar o espiritismo, que eu acho muito, muito bacana, quando pessoas que têm a sua religião já definida, mas que leem os livros espíritas, que estudam os livros espíritas, eu acho o máximo. Por quê? Porque se a gente pensar, vai complementando muita coisa, vai abrindo, vai dando maior percepção, até para aquela pessoa dentro daquela outra religião. Isso não é bacana, pessoal?
o espiritismo, né, não é imposto, né? Eu até postei um trecho ontem da Revista Espírita que fala sobre isso. Da Revista Espírita de 1862, que fala sobre isso, que o espiritismo não deve ser imposto, ele deve ser vivido, né? Ele deve ser buscado, e cada um no seu tempo. A gente está falando aqui sobre o tempo, né? O despertamento vem com o tempo. E aí, quero usar esse exemplo do tempo também com relação à doutrina nas nossas vidas. Quando que a doutrina chegou na sua vida? Que momento que foi? Que momento ali que realmente chegou e ficou? Porque às vezes ela chega, a gente ainda não está muito assim ligado, né? A gente ainda não está muito preparado. Ou às vezes não é o momento ali da vida que a gente presta atenção. Mas depois ela volta de novo. Depois ela volta, e ela volta mais forte. Por quê? Para chamar a nossa atenção, para que a gente possa realmente desenvolver essa capacidade de reflexão que a doutrina espírita nos convoca, né? Nos convida a cada estudo, a cada leitura. Então, novamente, o despertamento vem com o tempo. Que bom que a gente está conseguindo, nessa encarnação, fazer um estudo como esse, por exemplo. Já vai fazer um pouquinho de diferença para a gente. Que seja pequeno, né? A gente também, às vezes, esperar algo assim muito grande, muito... Não, se a gente der um passo, né, como eu disse, subir um degrau, se desvencilhar, resolver pendências que nós trazemos, mudar realmente para melhor, já vai ter valido a pena muito, já vai ter, assim, nós já estaríamos então aproveitando essa encarnação, essa experiência terrena de uma forma positiva. E aí quando a gente retornar, a gente vai olhar e pensar, nossa, que bom, né? Que um passo foi dado à frente. E agora a gente vai se preparar para os próximos passos, para as próximas experiências materiais, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tem um comentário aqui da Ivanete. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada um tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Olha só que legal, né? Então, dons que procedem de Deus. Então, são isso que ele fala aqui, né? Valores em estado latente. Tá aqui, pessoal, tá dentro da gente. Nós podemos vivenciar isso. Nós fomos criados por Deus. Então, cabe a nós, então, essa responsabilidade de, a cada passo, a cada momento, a cada experiência, e realmente despertando, tirando esses valores do estado latente e trazendo eles para a nossa vida, né? De uma forma prática, verdadeira, né? Então, é mais ou menos por aí, então, que a gente está refletindo. O despertamento vem com o tempo por processos capazes de despertá-los para a vida. Só para fechar essa parte que eu falei, né? Às vezes a doutrina espírita aparece na vida da gente e muda muita coisa. Por que muda muita coisa, né? A gente vai começando a pensar, começando a refletir, e já não é um pouco desse despertamento aí que a gente está falando, desses valores latentes que nós temos e que o Espiritismo nos convida a gente a viver esses valores, os valores que o Cristo nos ensinou, que está no Evangelho, que está ali para a gente poder acessar, para a gente poder pensar, para a gente poder trazer para a nossa vida. Então, tudo tem esse tempo, né? Esse despertamento, ele vem com o tempo. Às vezes a gente com 20 anos, com 15 anos, às vezes a gente não vai ter essa percepção, né? Mas às vezes a gente com 22, 23, 25, ou às vezes as pessoas com mais idade, então se encontram nesse tempo e se permitem então vivenciar esse despertamento com elas mesmas. E aí, pessoal, a vida realmente ela toma um novo sentido, né? Toma um novo significado. A gente percebe que realmente nós estamos sendo assistidos pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais, e que nós temos uma encarnação a cumprir, né? Nós temos aí situações a serem vividas, resolvidas, e sempre para que a gente possa despertar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa avançar, né?
Olha só o que ele vai dizer também sobre a doutrina. Olha só, a doutrina espírita surgiu no mundo com todas as condições de ajudar os homens a acelerarem seu aperfeiçoamento em todos os campos de entendimento. Então, olha só, surgiu no mundo com todas as condições de ajudar os homens a acelerarem o seu aperfeiçoamento em todos os campos de entendimento. É nessa sequência que o próprio tempo assimila que estamos todos trabalhando em conjunto, sob a direção do Cristo, de modo que os seres humanos se encontrem a si mesmos e conheçam as suas deficiências, dando início a impulsos constantes para o Evangelho poder ser vivido em todas as suas modalidades, no sentido de ganhar a libertação espiritual. Pessoal, só com esse parágrafo aqui daria para a gente fazer uma live, né? Daria para a gente poder refletir aí muitos pontos. Mas voltando aqui um pouquinho para a gente comentar, é muito interessante quando ele fala aqui, né? Estamos todos trabalhando em conjunto, sob a direção do Cristo, de modo que os seres humanos se encontrem a si mesmos e conheçam as suas deficiências. Olha o quanto isso é importante para a gente. Encontrar a gente mesmo, nos entender como seres, filhos de Deus, cheio de imperfeições, claro, mas com capacidade de avançar, com capacidade de trabalhar essas o que ele chama aqui, né, de conhecer essas deficiências, esses pontos que nós ainda trazemos para serem resolvidos, né, dando início a impulsos constantes para o Evangelho poder ser vivido. Então, pessoal, a cada leitura, a cada prece que a gente faz é um impulso. Eu achei muito bonita essa imagem aqui, impulsos constantes para o Evangelho poder ser vivido em todas as suas modalidades. Ah, Edu, mas eu tenho dificuldade, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de ser humilde, eu tenho dificuldade com a minha família, eu tenho dificuldade com as pessoas que estão próximas a mim. Mas olha só, não é o Espiritismo nos ajuda a gente a se encontrar e a conhecer essas deficiências. Se você já consegue apontar essas deficiências, né, ou essas dificuldades que você tem, já não é um caminho para a gente mudar? Já não é um caminho para a gente poder falar, nossa, então, se eu tenho essas dificuldades, o que eu posso fazer? Porque há pessoas que nem isso conseguem fazer, nem conseguem se olhar e falar, nossa, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu estou errando nisso. Isso já é um ponto aí para a gente poder pensar nessa diferença. Tem pessoas que não conseguem fazer isso ainda. Se nós já demos esse passo de falar assim, nossa, eu não estou conseguindo porque eu acho que... E aí entra várias aí situações pessoais de cada um, né? Enfim. Mas só da gente refletir, pensar, a gente se entender, nossa, tá difícil, eu não consigo isso, mas já é um passo para a gente poder então começar a mudança. Então, se eu já me entendo como algo que eu não estou conseguindo, que eu tenho dificuldade, o que eu vou fazer? Então, as lições estão aí no Evangelho para a gente poder aprender, né? E, claro, a gente precisa dar sequência, né, a esses impulsos constantes que ele está dizendo aqui, para que o Evangelho possa ser vivido em todas as suas modalidades. Quais são esses impulsos constantes, pessoal? O que vocês conseguem identificar na vida de vocês como um impulso, né, essa vontade, esse ato constante para que a gente possa viver o Evangelho? Primeiro, eu quero citar a prece aqui. A prece eu acho que é aquele momento ali que nós nos colocamos com sinceridade, não só para pedir, né? Não só para pedir aquela intervenção, aquele socorro, mas também para que a gente possa se fortalecer. Nós nos fortalecemos através da prece. E a prece é um impulso que nós podemos fazer constantemente, diariamente, né? Claro, seria o ideal, para que a gente possa então nos conectar de uma forma mais próxima com o Evangelho e possa viver ele na sua prática, em todas as suas modalidades, como o Miramês está dizendo aqui.
E aí o que vai acontecer? Nós vamos então caminhando para essa libertação espiritual, por esse progresso, para essa caminhada aí que não é simples, mas nós temos condições de vivê-la, de aprender a caminhar e a viver, né, nessa busca, nesse impulso constante. E aí a gente pode pensar em outras coisas também, não só a prece, mas o estudo, a prática na casa espírita, né, os trabalhos aí de assistência, enfim, cada pessoa, pessoal, dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, vai encontrar quais são esses impulsos constantes para que a gente possa viver o Evangelho de Jesus. E aí? Não adianta a gente passar receita, né? A gente falar assim, faz desse jeito aqui, você tem que fazer desse jeito. Não são receitas. Jesus não deixou receitas para nós. Jesus trouxe ensinamentos. Trouxe esclarecimento, abriu os nossos olhos. E aí? Como que nós vamos vivenciar isso? É no nosso dia a dia, é na nossa prática, é nas nossas experiências. Não é somente idealizando, achando que aqui isso é o certo, isso é o errado. Não, mas é na prática mesmo, na prática constante. Para que a gente possa, então, aprender e a nos libertar. Ele chama aqui de ganhar a libertação espiritual. Isso vai nos levar a isso, quando a gente conseguir viver o Evangelho em todas as suas modalidades. Será que a gente vai demorar muito ainda para isso? Ou será que a gente já consegue alguns pontos? Se a gente já consegue alguns pontos, que bom, mas a gente não pode perder esse ímpeto de estar constantemente nesse impulso constante. Eu então achei um termo assim interessante para a gente poder sempre avançar, sempre conseguir então buscar essa ligação com o Evangelho. Pessoal, com relação à questão 185, acho que é isso. A gente já pode avançar então para 186. Tá bom? Vamos lá então? Kardec então pergunta aos espíritos: há mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, ter por envoltório apenas o perispírito? Olha só, há mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem por envoltório apenas o perispírito? E a resposta é a seguinte: sim. E mesmo esse envoltório torna-se de tal forma etéreo que para vós é como se não existisse. É, portanto, o estado dos espíritos puros. Pessoal, então eu quero entrar já diretamente na reflexão, né, no comentário que Miramês faz sobre essa questão, que vai ajudar a gente a entender então o que é esse... claro que o perispírito nós já falamos aqui em outros momentos, mas essa resposta, né, de que realmente sim, o espírito pode... tem por envoltório apenas o perispírito quando ele deixa um corpo material. E esse envoltório, então, ele pode se tornar de tal forma etéreo, de tal forma... O etéreo aqui a gente pode entender como sublime, né? Como elevado, como algo mais fluido. Ele pode, então, ficar tão etéreo, né? Em estado de forma tão etérea, que é como se ele não existisse, como a gente nem conseguisse perceber. E aí ele aponta aqui como um estado dos espíritos puros, quer dizer, um nível de evolução, de sublimação aí, mais elevado. Então seria o estado dos espíritos puros. Vamos então para o comentário, capítulo 33, página 183, para quem tiver o livro aí, Mundos Venturosos. Então, olha só o que Miramês vai ajudar a gente a entender essa questão 186, olha só. Quem se encontra envolvido na carne dificilmente pode ter uma ideia do que pode ser um mundo venturoso, onde somente aportam espíritos puros.
aquelas almas que já se encontram em condições de falar como Jesus. Eu e meu Pai somos um. Esses mundos já passaram por todos os métodos de crescimento, por todas as provas que a humanidade precisava e se purificaram na forja da dor, dos infortúnios, dos problemas, que é o que nós estamos passando agora, né? Esses mundos, então, já passaram por esse estágio e avançaram. Somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação. Novamente, ele falando sobre o tempo aqui, né? Somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação. Não há outro meio a não ser o tempo, para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Então, todos nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo. Não adianta, eu já acordei, eu já despertei, eu quero que quem está do meu lado também acorde, também desperte. Cada um, né, vai ter o seu momento, vai ter o seu tempo. E não há outro meio a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Então, cada um vai ter o seu momento. E aí, dando sequência aqui, há mundos elevados em que espíritos ali estagiados se encontram em corpos fluídicos pelo aperfeiçoamento da matéria. Então, pessoal, esses espíritos já reencarnaram, né, já passaram por várias e várias experiências, já habitaram corpos, e aí isso vai avançando. Isso cada vez mais eles vão avançando. Por isso que aqui ele fala corpos fluídicos, né? Nesses mundos mais elevados, não é esse corpo material que nós temos aqui, esse corpo ainda perecível, susceptível a várias e várias situações da vida, né? Mas são corpos fluídicos. Pelo próprio aperfeiçoamento da matéria que eles já, né, alçaram ali naquele estado. Tudo neles acompanhou o progresso do espírito, e a beleza é o penhor da natureza, oferecendo um visual encantador aos moradores. Todavia, é bom que se compreenda que o espírito ignorante não se sentiria bem nessa instância de luz, devido ao seu modo de vida ser outro, sem condições de mudanças apressadas. Todos têm seu habitat, o animal, o homem, e qualquer troca sem preparo provocará desastres de difícil reparo. Olha o alerta aqui, né, pessoal? Por que nós, daqui desse estágio que nós estamos, nós não podemos, então, adentrar aos mundos felizes neste momento? Desencarnou agora e já... Claro que há exceções, né? Mas assim, de uma maneira geral, por que isso não acontece, né? Então, todos têm seu habitat, e qualquer troca sem preparo provocará desastres de difícil reparo. Então, pessoal, um espírito ignorante numa instância de luz, como é os mundos venturosos, os mundos felizes, ele não aguentaria ali aquele modo de vida, porque ele não conhece aquele modo de vida, ele não está adaptado ali ainda. Então, seria muito, muito problemático, né? Sabemos que o progresso não dá saltos, entretanto, ele não para. A sua marcha é permanente em todos os sentidos, porque é vontade do soberano arquiteto do universo. Então, progresso não dá saltos. Nós não podemos sair de um estado inferior e já pularmos para um estado superior de uma hora para outra. Então, isso é uma marcha permanente em todos os sentidos. Conforme nós vamos conseguindo despertar aqueles valores latentes lá que nós falamos, é que nós vamos tendo condições de avançar e de nos aproximarmos, então, da possibilidade de um dia a gente habitar os mundos venturosos, os mundos felizes, né? Dando sequência aqui, se há mundos inferiores, como no caso da Terra, não fiquemos tristes. Quem conosco trabalha nela encontra-se em caminho dos mundos venturosos. Esperemos e trabalhemos, compreendendo que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que devemos fazer em nosso próprio benefício, que é conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. Olha aqui
Que ponto importante da gente pensar, da gente refletir, né? Ele fala que há mundos inferiores como o nosso, ainda mais inferiores, mas para que a gente não fique triste com relação a isso. Quem trabalha, né, ele fala conosco aqui no sentido da família espiritual, né, de trabalhar pela marcha do progresso. Quem trabalha nela encontra-se em caminho dos mundos venturosos. Será que nós já estamos em caminho mesmo, pessoal, dos mundos venturosos? O que vocês acham? Será que a gente já está ali buscando essa estrada, apesar de todas as atribulações, todas as situações que possam aparecer? Nós já conseguimos, então, vislumbrar esse futuro, esse horizonte? Acho que sim, né? A gente consegue, então, perceber que nós estamos nesse caminhar, né? Nessa caminhada. E aí ele orienta, né? Esperemos e trabalhemos. É pra gente esperar de braços cruzados? A gente esperar, o mundo vai melhorar, nós vamos melhorar e ficar parado de braços cruzados? Esperemos e trabalhemos, compreendendo que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ele, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que nós precisamos fazer em nosso próprio benefício. Então Jesus veio nos ensinar o que nós precisamos fazer para o nosso próprio benefício. Conhecer a nós mesmos e nos tornarmos livres. Conhece-te a ti mesmo, né, pessoal? Nós precisamos tanto aprender isso. Está aqui no próprio livro dos Espíritos essa orientação, conhece-te a ti mesmo. E aí, conhecendo a nós mesmos, nós vamos ser capazes de reflexões muito profundas e que, com certeza, dentro de nós há um motorzinho ali que vai nos impulsionar para a gente querer mudar, para a gente querer melhorar, para a gente querer avançar. E aí, então, nós vamos caminhar rumo a essa liberdade, né? A essa libertação que nós tanto queremos. Vamos avançar aqui, então? E aí Miramês continua. A pureza da alma surge na amplitude da nossa vida, no silêncio que o nosso conhecimento nos ensinou a respeitar. Com o passar das eras no bem, no amor e na caridade, o espírito vai se iluminando, como a noite sucede ao dia, e a ideia da imortalidade assegura a vida na fé que estabelece a felicidade. Então, pessoal, com o passar das eras no bem, né, conforme vai passando aí o espírito pelas experiências, pelas reencarnações, ao longo aí de muito tempo, o espírito vai se iluminando, né, pessoal? Então, é um processo aí, eu não diria lento, mas eu diria respeitoso no sentido de ser um processo que nós mesmos precisamos alimentar. Nós temos responsabilidade, nós temos a capacidade de avançar, de crescer, mais devagar ou mais depressa, cabe a cada um, né? Mas a gente precisa ter essa imagem, né? Perceber essa imagem do espírito que vai ali pouco a pouco, vai se iluminando, vai aprendendo com as experiências, vai se desvencilhando dos equívocos, dos erros, né? E com certeza a gente tendo essa ideia da imortalidade da alma, né? Nós somos seres imortais, isso vai estabelecendo em nós a constância, né? A continuidade deste trabalho e dessa busca. Porque se a gente achasse que, se a gente acreditasse, né, que acaba aqui, agora, qual seria o impulso que nós teríamos então para realmente, de verdade, nos modificarmos, nos reformarmos? Seriam muito poucos, né? Porque o tempo aí, né? Talvez a gente acharia que não desse tempo, talvez a gente acharia que não compensasse, né? Mas na verdade, o tempo ele trabalha a nosso favor, ele nos dá condições de ir caminhando com passos mais firmes, né? E passos esses que a gente sabe que nós não vamos regredir, né? Nós vamos sempre à frente, sempre avançando, sempre alcançando pontos que realmente nós temos capacidade e temos o merecimento de alcançar, né? E aí, para finalizar,
a análise dele da questão 186, ele vai dizer o seguinte: estamos distantes dos mundos venturosos, mas não impossibilitados de alcançá-los. Então a gente está longe, né? A gente está distante aí desses mundos felizes. Mas nós não estamos impossibilitados, né? Não existe uma barreira que nos impeça. Essa barreira é só nós mesmos, né? Nós mesmos que a colocamos. Nós temos que tirar essas barreiras e continuar o caminho. E aí ele segue aqui: abençoemos o tempo que ele nos indicará sobre as bênçãos de Deus, sob o olhar do Mestre, quais os caminhos que deveremos trilhar, capacitando-nos a habitar essas casas que já conquistaram seus lugares nas culminâncias dos céus. Para tanto, devemos trabalhar e lutar, mas lutar com nós mesmos, vencendo as nossas deficiências para encontrarmos o Cristo em nós, servindo-nos de motivo de glória dentro da glória de Deus. Devemos trabalhar, pessoal, olha aqui, né, mais uma vez, né, a doutrina espírita sempre nos lembra da importância do trabalho, da importância da constância desse trabalho, trabalhar e lutar. E essa luta é com a gente mesmo, não é com o outro, não é uma disputa com o outro. É sempre com a gente mesmo. Para quê, né? Para que a gente possa então vencer as nossas deficiências, os nossos equívocos, os nossos erros, para que a gente possa encontrar o Cristo mais perto da gente, né? O Cristo que habita em nós, que está em nós, para que a gente possa avançar aí com passos firmes e com maior consciência, sempre. Então é um processo aí constante. O tempo, como ele fala aqui, né? O tempo nos indicará quais os caminhos. Então hoje, nesse momento, nessa encarnação, nós temos um indicativo de um caminho, né? Que é aprender com a doutrina, estudar, aprender com o mundo espiritual, aprender com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, aprender com a convivência na casa espírita. Então nós temos aí um caminho que foi aberto, que surgiu e que nós que vamos aí caminhando, nós que vamos pavimentando esse caminho, na verdade, né? E aí a cada oportunidade isso vai se mostrando, né? Essa visualização de um horizonte, desses mundos que nós ainda vamos habitar, ele já surge no horizonte pra gente. Que bom, né? Porque nós sabemos que através do nosso próprio esforço é que nós vamos então um dia alcançá-lo. Tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 186? Fiquem à vontade. Porque aí nós já vamos avançar para 187 já daqui um pouquinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Então vamos lá, vamos avançar. Qualquer coisa a gente volta então. Tá bom? Então vamos lá. Questão 187, então. Kardec então pergunta aos espíritos. Ele continua aí, né? Na verdade, ele continua... Ah, não, desculpa, pessoal. 187. Então, peraí, voltando aqui. A 186, na verdade, ela existe uma letra A que eu não li aqui. Porque no meu livro ele está com um errinho aqui, ele está com 187. Mas deixa eu ler rapidinho para a gente poder avançar, porque a 187 ela é continuidade dessa pergunta aqui. Como a gente falou então, né, do envoltório etéreo, né, que é o estado dos espíritos puros, a letra A pergunta: parece resultar disso o fator de não haver uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e a do espírito puro?
E aí Kardec pergunta se existe uma demarcação das últimas encarnações, né? E quando o espírito já alcança esse estado aí, essa primeira categoria lá da escala espírita, que é dos espíritos puros. E aí a resposta é a seguinte: essa demarcação não existe. Uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível, como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia. Então, essa transformação que a gente estava falando aí, né, do avanço do espírito e da matéria, Kardec questionou se isso então não resultaria de uma demarcação bem clara, nítida, entre as últimas encarnações que esse espírito teve, até ele alcançar então o estado puro. Então, os espíritos respondem: não existe essa demarcação. Uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível, como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia, que foi o que a gente já comentou sobre o texto de Miramês. Agora, entrando na 187 mesmo, dando continuidade, né, a essa análise esse comentário do perispírito, o que Kardec pergunta? A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? E a resposta diz o seguinte: não. Ela é mais ou menos etérea, né? Que é aquele estado sublime, mais elevado, fluido. Ele é mais ou menos fluido, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez do relâmpago. Então, pessoal, o nosso perispírito, né, fazendo um apanhado aqui rapidinho para a gente entender essa pergunta, o nosso perispírito ele está de acordo, então ele tem uma afinidade com o planeta, com o mundo que nós estamos habitando. Então, nós temos um perispírito compatível com o planeta Terra. Então, por isso nós temos a condição de estar aqui reencarnados, estar ligados a este planeta. Quando a gente for mudar para um outro mundo habitado, para um outro planeta, para um outro globo, o nosso perispírito vai sofrer uma transformação para que ele possa então ter a afinidade com aquele mundo que nós vamos habitar. Então, imaginem vocês, né, como que seria isso? Como que seria então um espírito, por exemplo, um espírito puro, né, que já alcançou ali um estado evolutivo bem maior. Para ele reencarnar aqui no nosso planeta, ele passa então por um processo de preparação. Esse perispírito ele vai ser preparado para que ele possa então aqui estar, aqui habitar. Então Kardec pergunta se a substância que compõe esse perispírito é a mesma em todos os globos. Não é por quê? Porque cada globo tem um nível de eterilidade, um nível um nível fluido, um nível diferente. Então a Terra tem um ponto, outro planeta tem um outro nível, e aí isso vai então se diferenciando em todos os outros mundos. Nós temos afinidade fluídica, nós temos condições de aqui estar, porque o nosso perispírito é compatível com a Terra. Aí eu escuto, né, às vezes alguém brincando, assim, algumas pessoas brincando: eu não quero reencarnar aqui mais, né? Eu quero reencarnar em Júpiter, por exemplo, que é um planeta mais avançado do que nós. Mas nós não temos ainda, pessoal, a capacidade, né, de uma forma geral, nosso perispírito, para habitar um mundo muito superior. Então nós vamos aí pouco a pouco, né, novamente nesse trabalho de despertamento, de reforma que nós precisamos fazer em nós, para que então nós possamos avançar, e aí vai chegar um momento que o nosso perispírito, nós trazemos então uma bagagem que é compatível para que nós possamos reencarnar em outros mundos, em outros globos. E o nosso perispírito passa então por essa transformação. É por aí essa reflexão. Vamos ver o que Miramês então vai dizer para nós sobre a 187. Ele vai falar sobre a força mental. Olha só o que ele vai repetir aqui para nós. Tornar a trazer para nós a importância do tempo. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem.
que os espíritos elevados nos revelam e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamadas a servir. As regras humanas são falíveis e muitas delas perniciosas. A natureza nos ensina, na simplicidade da vida, como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva, ao chegar a esse mundo, ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver, né? Lembrando, né, o que eu tinha explicado antes. Então, o perispírito ele vai ser compatível, essa roupagem vai ser compatível com o mundo onde aquele espírito tem a necessidade de reencarnar, né? De estar ligado. Ao chegar a esse mundo, né, ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver. Como os homens fazem ao passar para outro país, cujo clima é diferente do de origem. A diferença é que se troca a roupagem perispiritual pelas forças mentais, com recursos do próprio mundo interno. Então, quais são os recursos do nosso mundo interno, pessoal? Nós estamos conquistando esses recursos. Olha aqui, a diferença, né, é que se troca de roupagem perispiritual pelas forças mentais, com recursos do próprio mundo interno. Então, como que está o nosso mundo interno? Que a gente possa, então, alcançar essa possibilidade, então, de trocar essa roupagem perispiritual e habitar um mundo mais avançado. Como que está o nosso mundo interno? É uma boa pergunta para a gente se fazer, né? A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Disse o livro sagrado: de fato, todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes. Vós sois deuses e temos todos os recursos para a nossa felicidade. Então, que interessante quando ele fala da mente aqui, né? A mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ela ser semelhante à mente que a criou. Pessoal, um exemplo muito claro disso que ele está falando aqui, para quem quiser aí estudar, para quem quiser aprofundar nisso, é realmente lendo e estudando as obras de André Luiz. Porque lá ele vai trazer inúmeros exemplos, inúmeras experiências que ele relata, onde realmente a gente vai perceber essa força mental aqui, principalmente nos trabalhos de socorro, de assistência, né? Várias e várias situações ele relata nos livros, né? nos 13 livros. Então, quem quiser aprofundar nessa parte, fica a dica aí para ler e estudar nas obras de André Luiz, porque lá realmente vai ter exemplos muito claros, muito pontuais dessa força mental aqui como portadora dos recursos espirituais, né? Do que ele fala aqui, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Então, um espírito mais avançado, mais evoluído, com maior progresso, ele vai ter condições, então, de realmente manipular essa força mental de uma forma positiva e que vai realmente trazer benefícios de assistência. Imaginem vocês, nós aqui neste momento no planeta Terra, quanto que nós estamos recebendo de bênçãos que vem do alto, né? O quanto esses espíritos mais avançados estão trabalhando para nos ajudar, né? Tá realmente utilizando desses recursos aí que eles já têm condições de manipularem para nos ajudar, para nos auxiliar, né? E aí, dando sequência aí, a alma, quando passa para o mundo venturoso, troca de roupa fluídica. Então é essa troca aí que a gente está falando, né? São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. A troca é de acordo com as condições do mundo,
para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver, onde a paz e a felicidade possa ser seu clima de amor. Então olha só, voltando aqui, né? A troca é de acordo com as condições do mundo para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver. Então olha só, imagine vocês se a gente tivesse passado, se não fosse a nossa primeira... Aliás, se essa encarnação nossa aqui agora fosse a primeira encarnação no planeta Terra. Imagina se nós tivéssemos vindo de um outro planeta inferior à Terra, e aí a gente então conseguiu avançar. E aí a gente avança e tem permissão para reencarnar aqui. Então é isso que acontece. A troca é de acordo com as condições do mundo. E aí nós vamos nos moldar, nosso perispírito vai ser moldado para que então a gente possa aqui habitar, né? Então aproveitar esses meios, esses instrumentos que nós temos aqui, ele vai ser compatível com tudo isso para que a gente possa aqui habitar e aqui viver as experiências que nós precisamos. E da mesma forma, a partir do momento que a gente deixa o planeta Terra e vai então rumo aos mundos mais avançados, acontece o mesmo processo, né? Há uma troca de roupa fluídica, e aí esses tecidos do perispírito que ele fala aqui são feitos ou modelados de acordo com o mundo que nós vamos habitar. Então sempre vai ter essa ligação nossa, fluídica, né, perispiritual, com o mundo que nós estamos ligados. Então isso é muito interessante para a gente entender também. Dando sequência aqui. Para isso, devemos começar, olha a orientação que ele coloca, né? Para que a gente possa então viver essa experiência, né, de ascensão, né, essa experiência de viver essa troca de roupa fluídica para um mundo mais venturoso, devemos começar, no mundo em que nos encontramos, a educar-nos em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina espírita, Deus abençoe, para que dela faça bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoarem todos os dias, horas e minutos. Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto de si. Então olha que bonito, né? Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto de si. Então olha só, pessoal, a doutrina realmente é esse convite, né? Convite do Cristo, para que nós estejamos perto dele, para que nós possamos aprender com ele, para que nós possamos nos conhecer e trabalhar pela nossa libertação, pelo nosso progresso, pelo nosso avanço. É essa imagem mesmo que eu também às vezes visualizo, assim. Cada texto que a gente lê, cada mensagem, cada psicografia com uma mensagem relevante, importante, cada experiência que a gente vive, né, com relação à doutrina, é esse convite que nós recebemos de Jesus, para que a gente possa estar mais perto dele, para que a gente não se perca no caminho, né, para que a gente não desperdice essa oportunidade, e que a gente faça bom proveito e que a gente não perca essa oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos, né? De conhecer essa doutrina que realmente é Jesus nos convidando ao progresso, ao avanço e ao crescimento, né? Então que a gente não desperdice essa oportunidade. Por mais que às vezes a gente estuda, a gente está mais integrado, às vezes alguém perto da gente não está muito. Então que a gente trabalhe, viva o nosso processo, que as pessoas em volta de nós, elas vão ser tocadas, né? Elas vão ser, em algum momento elas vão refletir, elas vão pensar, que doutrina é essa? Que ensinamentos que Jesus deixou e que realmente são importantes? E aí cada um no seu tempo, né? Como a gente está falando aí hoje a live toda, cada um no seu tempo vai trabalhar pelo seu despertamento e vai, claro, avançar, né? E aí Miramês continua com essa reflexão aqui, né? Para que a gente possa, já no mundo que a gente se encontra, a gente já educar
né? Em nos educarmos nas modalidades que a gente busca, né? Então, olha só, devemos mudar de roupagens em todos os sentidos. No pensar, no falar, no escrever e nos atos. E que a nossa vida seja uma indústria de roupas na mais pura linhagem do amor, para podermos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual. Aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Tantos os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus dando a cada um o que ele merece, dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. Então, é a justiça de Deus voltando aqui, dando a cada um o que ele merece, dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. Então, nos será dado aquilo que nós conquistarmos, né, pessoal? Então, não existe privilégios, né? Deus não vai privilegiar mais um do que o outro. Ah, aquela pessoa, aquele espírito é mais privilegiado. Não. Deus dá a cada um o que ele merece dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. O que nós estamos conquistando? O que nós ainda podemos conquistar, né? Então, é esse que será, então, o nosso merecimento. O trabalho que a gente desenvolver, né? O que a gente realmente plantar aí de sementes positivas, sementes do bem. Quando ele fala que a gente pensa, né? Nós vamos mudar de roupagem, nós vamos avançar, nós vamos para um outro mundo ainda, nós vamos conquistar esse estado ainda. E aí, quando ele fala para a gente mudar agora, nos educar agora, ele vai fazer essa reflexão da mudança de roupagem. A vida da gente, né, a gente passa aí por várias fases, né, por vários momentos. Quando a gente tem 15 anos, 20 anos, a gente pensa de uma forma. Quando a gente está mais velho, a gente pensa de outra forma. E assim a gente vai constantemente. Eu vejo também como essa mudança de roupagens que ele fala aqui. Devemos mudar de roupagem em todos os sentidos. E aí ele fala no pensar, no falar, no escrever, nos atos. 4 pontos aí importantes. Por que a gente ainda tem essa dificuldade de mudança, né? Por que a gente ainda não se rende a essa mudança, né? Do nosso padrão de pensamento, do nosso padrão do falar, né? Do que a gente expressa, do que a gente escreve. A gente está aí vivendo num mundo da internet, né? Das redes sociais, quantas e quantas situações desagradáveis, né? Até crimes são cometidos no escrever e, claro, nos atos que nós cometemos. Então, vamos tentar visualizar essa mudança, essa roupagem que ele está falando aqui. Qual que é a roupagem que nós queremos dar para o nosso falar, para o nosso agir, para o nosso escrever, para os nossos atos? Qual é a roupagem? Nós podemos mudar a partir de agora. Então, há aí possibilidades para a gente trocar essas roupas, tirar essas roupas velhas e modificar, claro, com roupas novas, com roupas mais compatíveis aí com o que nós acreditamos que é o Evangelho. A Eledir colocou para nós aqui amadurecimento em todos os aspectos, né? Então, amadurecer também é esse trocar de roupa, né? Trocar essa roupagem, mudar essa roupagem da nossa alma, amadurecimento. Como que vem o amadurecimento, pessoal? Através de muito trabalho, através de aprendizados que nós só conseguimos vivenciar na prática. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai aí cada dia percebendo que é importante, extremamente importante essa mudança de roupagem ainda nessa encarnação, nessa vida que nós estamos vivendo agora. Porque é aqui, é a partir daqui que nós vamos então caminhando, nós vamos avançar. Não vamos deixar para a próxima. A gente tem essa mania, né, de brincar, de falar. A gente fala brincando e tudo, mas às vezes a gente fala brincando, mas no fundo a gente acredita que a gente pode deixar para a próxima. Então a gente não sabe como vai ser a próxima, quando vai ser a próxima. Então vamos aproveitar a oportunidade de agora e realizar essas mudanças que nós precisamos, né? Vamos avançar então para 188.
Para a gente poder, já está quase no horário da nossa prece. Vamos ver o que Kardec então pergunta aos espíritos. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais especificamente ligados a um mundo que a outro? Olha a pergunta, né? Onde habitam os espíritos puros? E a resposta diz o seguinte: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não ficam confinados a eles, como os homens na Terra. Nós estamos confinados aqui, né, para a gente poder passar pelas experiências, pela encarnação, né? E já os espíritos puros, eles não estão confinados nos mundos onde eles estão, né? Eles podem mais facilmente que outros estar por toda parte. Então eles têm essa condição. Então, e nesse momento que nós estamos passando tão crítico, tão difícil, nós sabemos que há espíritos de alta envergadura, espíritos de alto escol, que se deslocaram para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, olha o quanto é importante a gente saber disso, né? Nós estamos aqui, dentro das nossas limitações, confinados nessa encarnação, confinado entre aspas, né? Mas ele usa o termo confinado aqui, confinados para que a gente possa tirar um maior proveito, né? Aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu. E eles estão trabalhando para nos auxiliar, para nos ajudar, seguindo as ordens de Deus, nosso Pai, né? Então, que bom a gente poder saber disso. Nós temos essa assistência e que eles se deslocam para nos ajudar mesmo, para nos auxiliar. E muitos até se recusam a habitar esses mundos felizes para estar em serviço aqui conosco. Um exemplo aí muito vivo para todos nós é Bezerra de Menezes, né? Ele teve a condição de ascender aos mundos sublimes, a convite de Maria, e ele pediu para continuar trabalhando, continuar cuidando de nós, continuar nos auxiliando. E ele está aí em plena atividade, coordenando equipes para nos socorrer, para nos ajudar. Que bom a gente saber disso, né? Vamos lá então rapidinho para o comentário que Miramês faz sobre essa questão 188. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui. A condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações nos diversos mundos. A idade da alma é a soma das suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Então, a condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações. Então, isso não é dado, né, pessoal? Cada um vai conquistar isso, né? Vai alcançar esse status, né? Lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: os espíritos livres, os puros espíritos, não estão apegados aos mundos que habitam, porque consideram como sua casa o mundo onde se encontram naquele momento. Amam a todos de igual modo, considerando-os como seu próximo, mas nunca se esquecem de, em primeiro lugar, amarem a Deus sobre todas as coisas, mandamento divino que todos respeitam com sinceridade. E aí, seguindo aqui, os espíritos livres sentem a felicidade onde se encontram e trabalham em benefício da ordem e do progresso onde quer que seja. Eles estão completamente libertos das mazelas humanas. Já se esqueceram do ódio. Não se lembram mais da inveja, do ciúme, enfim, da decadência moral. Compreendem e aceitam todas as regras estabelecidas pela natureza e vivem dentro da alegria. A sua pureza lhes mostra a verdadeira paz. E aí ele segue aqui, né? É bom para a gente entender o que é, né, como que a gente pode compreender esses espíritos que já alcançaram esse status, né? Esses espíritos livres, esses espíritos puros, como que eles realmente agem, como que realmente eles não se apegam, né? Não tem toda essa dinâmica de vida que nós ainda estamos ligados, né?
Os espíritos puros, por vezes, habitam certos mundos compatíveis com seus entendimentos, porém não ficam apegados a eles. Podem estar em toda parte, e pelos dons que desenvolveram, o céu se encontra dentro deles. Isso é uma ciência divina, doando aos filhos de Deus o que eles alcançaram pela maturidade espiritual. Então, olha só, maturidade espiritual, que termo, né? Pra gente pensar também, né? Os espíritos ignorantes o são por não conhecerem a verdade que os libertam. Quando eles passarem a conhecer as leis do Criador, imutáveis em todas as direções, e respeitá-las, entrarão nos caminhos da luz e deles nunca mais sairão. Jesus, a esse respeito, afirmou que eles não sabem o que fazem e que não são maus, apenas ignoram o que se encontra de bom em seus caminhos. A liberdade tem um preço. O custo é sobremodo grande, maior do que se pensa, porque ela não se compra com o ouro do mundo, nem com as tramas da inteligência que desconhece o bem comum. Ela depende do amor que se pode desenvolver na vida. A maturidade é o selo da liberdade, e para tanto, o tempo é o grande cooperador desse estado d'alma. Então, novamente, ele citando o tempo, né? Como esse grande agente que coopera com a nossa transformação. E aí, para finalizar, ele vai falar sobre a Terra. A Terra, tornamos a dizer, é um mundo de provas, onde as almas respondem pelos seus atos e pagam as suas dívidas, recolhendo experiências e conferindo valores. Olha só, recolhendo experiências e conferindo valores. Que os espíritos nela estagiados procurem valorizar o tempo, para que esse tempo possa lhes dar uma luz, de modo a levá-los a enxergar os caminhos da vida. Não se esqueçam de Jesus. Ele é o doador maior nos caminhos do mundo. É o pastor do rebanho que se acha no mundo terreno e, passando por ele, encontrarão mais vida e mais entendimento em todos os campos do amor e do saber. Que bonito isso que ele fala de Jesus, né? Não se esqueçam de Jesus. Ele é o doador maior nos caminhos do mundo. É o pastor do rebanho que se acha no mundo terreno. E passando por ele, encontrarão mais vida e mais entendimento em todos os campos do amor e do saber. Então, olha só, passando por ele, encontrarão mais vida, né, e mais entendimento. E nós conseguimos mais vida, mais entendimento através do estudo da doutrina espírita, que é Jesus mais próximo da gente ainda, né? Não é aquele Jesus distante, aquele Jesus que está longe, que está num lugar à parte. É um Jesus que caminha do nosso lado, que caminha com a gente, sabe todas as nossas dores, sabe todas as nossas dificuldades, nos dá a oportunidade constante, né, de aprendizado, de modificar a nossa caminhada para melhor e, claro, permite, né, através dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, essa proteção, essa orientação, esse caminhar conosco que é tão importante. Então, por isso que a gente não precisa, a gente não deve se sentir sozinho nessa caminhada terrena. Porque nós sabemos que Jesus está conosco através desses amigos, dessa espiritualidade que está com a gente, que nos acompanha, que nos dá força para a caminhada. Nós estamos aqui, como ele bem coloca, né, nesse último parágrafo, a Terra como esse lugar onde nós estamos respondendo pelos nossos atos, pagando as nossas dívidas, recolhendo experiências e conferindo valores. E nós não estamos aqui sozinhos, né, desamparados. Nós estamos aqui sob a proteção de Jesus, sobre a proteção desses espíritos de alta luz, de alta envergadura, que trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus, para nos auxiliar nesse processo, né, de responder pelos nossos atos, que são as expiações, né, e também pagar as nossas dívidas.
e aprendendo através de todas as experiências e conferindo valores, atribuindo valores ao nosso espírito imortal. Então que seja abençoada, essa nossa passagem, essa nossa encarnação, essa atual neste momento é a mais importante de todas. Vocês já pararam para pensar nisso? Essa encarnação deste momento é a mais importante. Nós nós estamos no nosso melhor momento enquanto espíritos, e nós, a partir daqui, de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós já conhecemos, nós podemos alçar voos maiores, nós podemos avançar, nós temos o conhecimento da doutrina para nos ajudar, para nos auxiliar, para caminhar conosco. Então que bom a gente saber, a gente ter essa consciência e, claro, trabalhar constantemente, impulsos constantes, como o Miramês falou para nós hoje, de estarmos juntos, caminharmos juntos com Jesus, para que a gente possa avançar, crescer, evoluir rumo a Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade com todas as nossas forças, apesar das nossas dificuldades, das nossas dores, que são muitas, das nossas tribulações do dia a dia, mas vamos nos lembrar que é possível e que nós temos o acompanhamento de Jesus e de toda a espiritualidade a nosso favor. Então é isso que eu queria deixar aí de mensagem para hoje. Nós já estamos no horário da nossa prece. Muito obrigado a todos que participaram aí. Eu vou olhar as mensagens rapidinho antes da gente fazer a prece. Mercedes Pimenta, obrigado. Maria Cristina, gratidão sempre. Edu, por nos ajudar nos estudos. Gratidão, meu amigo. João também, gratidão. Mais um estudo abençoado. Maria do Carmo, gratidão, amigo, por mais um estudo maravilhoso. Bom dia a todos. A Adriana colocou para nós aqui: a doutrina é praticamente um apóstolo do Cristo nos ensinando, é verdade. Imagem bonita, desse apóstolo que está com a gente mesmo aqui, todos os instantes. Maria do Carmo colocou para nós aqui: é um consolo saber que, apesar do nosso atraso, estamos a caminho e hoje seguimos em frente com confiança. É verdade. É urgente a gente aproveitar essa oportunidade, Pessoal, então é isso. Sônia, obrigado. Elidir também. João. Diomar está perguntando aqui: todos os dias tem live? Todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, tá bom? A Adriana colocou para nós aqui: obrigada por abençoar nossas manhãs de terça com esse estudo tão importante para as nossas vidas. Muito obrigado, Adriana, e todos vocês que estão acompanhando aí. Na semana que vem a gente retorna com o livro dos médiuns, tá bom? E na última live do mês de julho nós vamos retornar ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá estudando as instruções dos Espíritos, tá bom? A agenda de live já está disponível aí no feed, é só vocês acompanharem. Quem quiser ler antes, aproveitar antes, fique à vontade. Tânia, obrigado. Tereza também. Diomar também, obrigado. Todos vocês aí que estão acompanhando, vamos nos preparar para a nossa prece. Cláudia também, obrigado. Agora, no momento da prece, pessoal, é aquele momento que a gente vai guiar o nosso pensamento para quem a gente quer ajudar, os nossos amigos, nossos familiares, aos que estão passando pelas enfermidades, aquele problema difícil que a gente está enfrentando. É o momento da gente pedir o auxílio do alto para que a gente possa conseguir superar, avançar, e que os nossos entes queridos, nossos amigos, possam ser também ajudados nas suas necessidades, tá bom? Obrigado, viu? Mônica tá aí também com a gente, o André, o Ivanete também. Vamos lá? Vamos nos preparar? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar nas nossas telas mentais a imagem de Jesus, nosso Mestre, a imagem de Mãe Santíssima, a imagem de Mãe Maria,
cuidando do menino Jesus, daquela criança tão especial, tão importante para todos nós. Maria, que acompanhou Jesus na sua caminhada, nos passos iniciais, nas primeiras palavras, o carinho de mãe, que hoje, nesse momento, vamos nos lembrar com muito carinho, com muita atenção, rogando a Mãe Santíssima, essa mãe amorosa, essa mãe que cuidou do menino Jesus, que ela possa também olhar por nós, guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Te pedimos, Mãe Maria, te pedimos, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, nesse instante, apesar de todas as nossas dificuldades, todas as nossas inferioridades, te agradecemos pelo teu carinho, pela tua presença. Te pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que estão próximos de nós. E hoje temos um pedido especial para todos aqueles que estão passando pelas enfermidades, aos que estão sendo acometidos pela Covid-19. Te pedimos, Mãe, leve o teu carinho, o teu conforto a esses irmãos que estão lutando pela vida, aos seus familiares, a todos aqueles, Mãe, que solicitarem através da prece, através de um pensamento, aqueles que se lembrarem de Ti e te pedir com fervor, que a Tua presença se faça através das equipes espirituais de socorro e possam intervir, agir em benefício dos nossos irmãos. Te pedimos também, Mãe Santíssima, que o Teu amor de Mãe nunca nos falte, que a Tua presença ilumine os nossos dias e inspire a nossa caminhada terrena. Nos dê sempre a certeza da presença do Teu Filho Jesus, de Deus nosso Pai, independentemente do problema, da situação, da prova que estivermos passando. Buscamos em Ti, Mãe, no Teu olhar compassivo, no Teu olhar de ternura, as forças que necessitamos para atravessarmos toda e qualquer situação, toda e qualquer dor, toda e qualquer situação de difícil solução, mas que sabemos que o tempo, que a Tua presença, que o Teu exemplo nos ajudará a superar. Te pedimos também pelos nossos lares, para que nesse instante possamos receber a visita da espiritualidade amiga, esses espíritos trabalhadores da luz, que eles possam fazer uma limpeza em todo o ambiente, para que eles possam trazer até nós fluidos de paz, de equilíbrio, de saúde física e espiritual. Te agradecemos, Mãe, por essa oportunidade de estar ligados a Ti, através da doutrina espírita, através do estudo, através dessa corrente de luz que se estende por todos que estão acompanhando nesse instante, aos que vão acompanhar em outro horário, que todos eles nesse instante recebam a sua visita e receba diretamente do alto todas as bênçãos de que todos nós temos maior necessidade nesse instante. Te agradecemos por esse banho de luz que recebemos nesta manhã. Te agradecemos por todas as bênçãos que nós nem temos conhecimento, mas que chegaram até nós através de um livramento, através do pão material e também do pão espiritual. Que as Tuas messes de amor, Mãe Santíssima, cubra toda a humanidade nesse instante, com muita paz, com muito equilíbrio, com muita luz. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pela Sua presença acima de tudo em nós.
esteja conosco, Mãe, hoje, agora e para todo sempre. E que assim seja. Que assim seja. Que Mãe Santíssima, que Jesus possa nos abençoar nessa semana que está começando, neste dia de hoje. Muita luz e muita paz para todos nós. Um abraço especial para todos vocês que estão acompanhando até agora. E semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Um abraço para todos vocês. Muita luz e muita paz. Tchau, tchau.